Vamos conversar um pouco sobre Brasil, sobre pandemia de coronavírus, sobre judiciário, política, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, boa tarde. Muitíssimo obrigada por conceder essa entrevista para a gente. O senhor me ouve bem? Ouço bem, sim, Daniela, ouço bem. Que bom. Boa tarde. Boa tarde. Ministro, eu vi logo cedo um tweet do senhor preocupado com as mudanças na divulgação dos dados da Covid-19 no Brasil. Acho importante a gente abrir falando sobre isso, porque o país ultrapassou uma marca muito triste no dia de ontem. O Brasil está perdendo um brasileiro a cada minuto que passa para a Covid-19. Passamos da marca dos 34 mil mortos. Eu gostaria que se o senhor pudesse explicar qual é a importância da publicidade desses dados, não só para o acompanhamento da imprensa, mas principalmente para o acompanhamento das pessoas na evolução da doença, e por que é que isso te preocupa? Sem dúvida nenhuma, há já, a priori, um dever de publicidade, né? As autoridades têm que informar a população o quadro e também para que as políticas públicas que estão sendo implementadas sejam, de fato, retificadas, sejam aperfeiçoadas, diga-se o que se pode ou o que não se pode fazer, o que se está fazendo de errado. E eu tenho chamado a atenção de colegas seus, Daniela, para um seguinte fato: enquanto nós estamos gastando uma energia imensa com essa querela política, nós atingimos esse número trágico, mórbido, de 32, 33, daqui a pouco 35 mil mortos, 1.400, 1.500 mortos por dia. Isso é como se caíssem 6, 7, 8 Boeings num dia no Brasil. Isso é chocante e nós precisamos olhar isso com atenção. Quando se começa a fazer esse movimento político, a sonegar informação, a própria confiabilidade dos números passa a ser também colocada em xeque. Então, eu acho importantíssimo que, de fato, haja responsabilidade por parte do Ministério da Saúde. Do contrário, seria mais fácil extinguir o Ministério da Saúde, não é? E alguém assumir esse papel. Acho que se tem que ter muito cuidado com esse manejo político dessa crise. Ministro, aqui é o Evandro Cine, é um prazer falar com o senhor ao vivo aqui no CNN 360. É um prazer falar com você. Muito obrigado. O senhor citou aí essa querela política, né? Eu gostaria que o senhor nos detalhasse que tipo de querela política é essa, na visão do senhor, que hoje prejudica esse combate à Covid-19 no Brasil. Nós temos essas discussões sobre manifestações, nós temos esse aparente conflito entre Supremo e militares, presidente da República, desinteligências também entre o Executivo Federal e os executivos estaduais sobre assuntos os mais diversos, e não estamos cuidando da questão central. Nesse momento, creio que nós deveríamos criar uma sinergia, fazer um esforço comum no combate à Covid-19. Acho que essa é a tarefa ímpar que nos desafia. E eu fico com até a impressão, talvez um tanto, aí tentando fazer uma leitura interlinear ou sublinear, de que muitas dessas manobras, desses conflitos, são conflitos diversionistas para nós não dedicarmos atenção àquilo que de fato é o problema central. A Covid-19, a necessidade do seu combate e também o descalabro que ela instala na economia, né? Perfeito, ministro. O senhor chamou aí a atenção
para um aspecto importante que eu gostaria de seguir explorando. Compreendo, claro, que o senhor ministro vai aí se debruçar sobre algumas das questões das quais eu adoraria tratar aqui e o senhor, por dever de ofício, não pode, mas há uma escalada, além da pandemia, além da brutal crise econômica, houve aí uma escalada nos ânimos, no nível dos ataques de integrantes do Executivo para com outros poderes, em especial o Supremo. O senhor sempre foi um dos ministros do Supremo com maior disposição para atuar como ponte com outros poderes. Por muitas vezes foi, inclusive, criticado. Por isso, né? Neste momento, eu gostaria de saber se o senhor pode me dizer se já viu uma situação de beligerância, de ataque tão grande quanto essa e que caminho o senhor enxerga, quais são as consequências para esse sobe e desce nas relações institucionais que nós temos no Brasil hoje? Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um quadro singular, a partir até de um experimentalismo institucional, vamos chamar assim, novo, feito pelo presidente da República, pelo presidente Jair Bolsonaro, decidiu romper com aquilo que se chamava um presidencialismo de coalizão e decidiu buscar apoio nessas chamadas bancadas temáticas, e o ministro Raul Jungmann fez até uma frase um tanto engraçada, dizendo que o presidente teria substituído o presidencialismo de coalizão pelo presidencialismo de colisão, de conflito, portanto. E a partir daí nós passamos a ter ações, se não do presidente, de pessoas que se dizem próximas a ele e desses grupamentos que atacam as instituições, fazem essas manifestações. Nós tivemos aquela situação tragicômica recentemente em frente ao Supremo Tribunal Federal, os 300, que eram 30 ou eram 20, com máscaras e tochas, relembrando movimentos racialistas, racistas e rememorando também o nazismo. Em suma, nós temos que, de fato, começar a buscar quem são os responsáveis por isto, quem está incentivando isto, quem quer esse tipo de conflito. E eu tenho sido muito claro nas conversas que tenho tido, tive uma já na semana passada com o presidente Jair Bolsonaro, e disse claramente que ele não deveria participar de manifestações com caráter ilegal ou inconstitucional, que conclamasse o fechamento do Supremo ou o fechamento do Congresso. Fiz reparos também, inclusive, à presença nessa manifestação do ministro da Defesa, porque a toda hora, como você sabe, Dani, eles invocam o artigo 142, a intervenção das Forças Armadas, portanto, estão usando o santo nome das Forças Armadas, eu acredito, em vão e de maneira imprópria. Eu não me canso de repetir, as Forças Armadas não são milícias desse tipo de gente. Ministro, só rapidamente, antes da gente trazer o Molica e o Adjuto, que também vão participar dessa entrevista com a gente, eu gostaria só de aproveitar essa fala do senhor. Esses discursos, muitas vezes inconstitucionais nessas manifestações, eles são passíveis de punição pela Constituição? Acho que sim, e o Procurador-Geral entendeu que sim, pelo menos em termos iniciais, tanto é que pediu a abertura de um inquérito que está submetido à apreciação do ministro Alexandre. Ele é o relator também desse inquérito, junto com aquele outro inquérito das fake news, foi instaurado a pedido do Procurador-Geral Augusto Aras, que investiga esse movimento que teve início naquela movimentação que vocês se lembram, ocorreu lá no Forte Apache. Portanto, tentando, começam a visitar as casernas, essas vivandeiras começam a se animar e politizar uma instituição que não é uma instituição de governo, é uma instituição da pátria, é uma instituição do Estado brasileiro. Tentar fazer com que as Forças Armadas se imiscuam na política é distorcer o seu papel.
Ministro, então deixa eu agradecer de novo o senhor a disponibilidade e trazer 2 colegas. É uma tradição nossa aqui na CNN fazer esse debate sempre o mais amplo possível. Daniel Adjuto, de Brasília, Fernando Molica, que está no Rio de Janeiro. Vou seguir aqui. Primeiro, Dani Adjuto, bem-vindo à entrevista. Ministro, boa tarde. Prazer. Vamos lá, é um prazer ter o senhor aqui na CNN. A minha pergunta para o senhor vai no sentido do projeto de lei que é costurado agora no Congresso Nacional. Inicialmente, a ideia era desenhar esse texto com o Senado e Câmara. E agora, a nossa repórter Bárbara Baião nos traz a informação de participação do Executivo e do Judiciário também. Em que medida o Judiciário pode ajudar na elaboração desse texto e o que não pode faltar nesse texto do projeto de lei sobre as fake news? Esse eu acho que é um aprendizado que todos nós vamos ter e devemos mirar nas experiências exitosas no mundo todo. Eu acho que talvez na Europa, o país que está melhor lidando talvez com essa temática é a Alemanha, e eu acho que nós devemos mirar nesse exemplo. O que não pode faltar nesse projeto, acredito, é um ente regulador. Acho que precisa ter uma entidade reguladora, que talvez devesse até mesmo funcionar no Congresso Nacional, como se essa autoridade fiscal, hoje bastante exitosa, e com uma representação plural aí do Judiciário, do Executivo, mas que tivesse, certamente, pessoas representativas da imprensa, mas que tivesse um certo poder regulador e, em alguma medida, também um poder sancionador. Eu acho que é essencial pensar-se nessa instituição que possa regular e orientar-se, e orientar, inclusive, nesse contexto de um tema tão difícil e que precisa de constantes atualizações. Mas como não ser censura? Eu acredito que nós conseguimos aprender aquilo que de fato é liberdade de expressão e distinguir daquilo que é um ataque sórdido, é uma mentira deslavada, não é? Acho que nós conseguimos fazer essa distinção e responsabilizar, inclusive, as pessoas que se aproveitam da eventual franja na indistinção para ganhar dinheiro, para tumultuar o ambiente político. Acho que um diálogo também com os provedores vai ser extremamente importante. E, claro, a gente não pode permitir que isso se desenvolva no ritmo de processos judiciais. A vida hoje tem uma outra dinâmica e é por isso que acho que uma boa instituição de regulação pode nos ajudar nisso, no diálogo, inclusive, com os provedores de internet e tudo mais. Fernando Molica, bem-vindo à entrevista. Ministro, boa tarde. Ontem, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele encaminhou ao Supremo um memorial sobre aquele inquérito das fake news. Ele faz algumas críticas, mas, enfim, no geral, ele admite a existência do inquérito, desde que respeitadas algumas funções do próprio Ministério Público, no caso, a Procuradoria-Geral da República. Só acho que esse posicionamento do Augusto Aras é positivo no sentido da manutenção desse inquérito, essa manutenção que vai ser julgada na próxima semana, ministro? Eu não tenho dúvida quanto à manutenção do inquérito. E, diferentemente até e positivamente da sua antecessora, a doutora Raquel, o doutor Aras, desde o começo, vem afirmando a legitimidade do inquérito. Aqui ou acolá, ele faz reparos quanto à necessidade de participação do Ministério Público, que tem havido. O ministro Alexandre, inclusive, tem reafirmado e tem submetido as questões ao Ministério Público, embora o inquérito seja presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 43, serve para a defesa
da própria corte, vis-à-vis, eventualmente, até ataques vindos do próprio Ministério Público. Portanto, a participação também do Ministério Público aqui também tem que ser delimitada, não é? Mas não vejo dificuldade de se criar um consenso na corte de modo que nós possamos fazer esse processo continuar e ter um desfecho bastante proveitoso. Eu queria ressaltar para vocês que talvez essa tenha sido a primeira iniciativa exitosa em relação ao combate às fake news. Eu participei de tentativas no TSE, discutimos muito, depois o ministro Fux, ministra Rosa, agora o ministro Barroso, todos têm se ocupado disso no campo eleitoral, mas talvez a primeira iniciativa realmente exitosa no que diz respeito ao combate à fake news tenha partido desse inquérito. Ele já deu bons frutos, bons resultados. Importante informação, quer dizer, o palpite, a análise do ministro externado agora, disse Gilmar Mendes que não tem dúvida da manutenção do inquérito que apura fake news. Eu vou seguir nesse assunto, ministro, porque há um debate muito forte. Se eu tenho em contato com ele, imagino o senhor que também foi para as redes sociais para tentar fazer uma espécie de contraponto, né, ao que é dito. Ontem o ministro Luiz Roberto Barroso disse algo parecido com isso para a gente, porque há uma confusão entre o que seria crítica e o que seria ameaça, que é, na verdade, o que me parece aí um dos braços mais fortes desse inquérito. Não sei se o senhor se sente à vontade, mas talvez de expor em um ou dois exemplos que tipo de mensagens, que tipo de informações chegam aos senhores relacionadas a essas fake news que estão circulando aí na internet. Nós temos aí ameaças diretas a ministros, ensaios de assassinatos e coisas desse tipo, ameaças às famílias das pessoas, informações mentirosas a propósito de familiares. Em suma, tudo isto realmente conturba esse ambiente. E vocês sabem também, jornalistas que são há muitos anos, que todos nós convivemos até um dado momento com as críticas dentro dos marcos normais, porque entendemos que a própria exposição pública a que estamos submetidos faz com que nós toleremos essas críticas. Mas certamente nós não queremos que os nossos próximos sejam atingidos por isso, não é? E ficamos muito incomodados até perante a própria família em relação a esses ataques, como se, de fato, a nossa atuação estivesse levando a uma turbação geral da paz familiar. Isso incomoda muito e, por isso, na verdade, esses ataques bastante covardes, que normalmente nos poupam, ou nem sempre nos poupam, mas atacam os nossos familiares, por exemplo, ou inventam notícias, ou fazem com que eles fiquem instabilizados em razão desse tipo de ataque. Então, acho que isso precisa ser, de fato, cobrado. Nós temos que pôr cobro a isso. Estamos num modelo de Estado de Direito e não devemos, de fato, tumultuar o diálogo com esse tipo de prática, não é? Ministro, o senhor também já fez parte do Tribunal Superior Eleitoral e eu gostaria de saber do senhor sobre a questão de tentar combater as fake news nas campanhas eleitorais. Esta foi uma preocupação muito externada ontem pelo ministro Barroso aqui em entrevista exclusiva à CNN, porque é uma discussão que tem pautado muito a atuação política em campanhas, né? E este ano, por exemplo, até então pode haver um adiamento, mas deve haver uma campanha eleitoral. Na visão do senhor, o que poderia ser feito ou de que forma que as autoridades podem atuar para tentar diminuir e combater essa disseminação de fake news que podem prejudicar a opinião dos eleitores? O contexto político-eleitoral, como vocês sabem, mudou muito com a internet. Aquela ideia que nós tínhamos, quase que estática, de um direito de resposta em relação a um ataque, realmente ficou
essa ideia ficou muito prejudicada agora neste ambiente dinâmico, virtual, em que nós estamos inseridos. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem poderes, inclusive regulatórios, que podem talvez constranger os partidos políticos, tentar talvez fazer um acordo, uma autorregulação, mas eu acho imprescindível fortalecer essa ideia do Congresso Nacional de aprovar uma legislação e, tanto quanto possível, conseguirmos ter uma agência que possa, de fato, regular essa questão das fake news, do mau uso da internet, e isso poderia ser até trabalhar em conjunto, né, trabalhar em acordo também com o próprio TSE. Essa é a minha expectativa. Acho que é fundamental a aprovação de uma lei sobre esse tema e é fundamental ter um órgão de regulação. Ministro, a minha dúvida para o senhor vai relacionada justamente ao inquérito das fake news que a gente conversava há pouco. Ele nasceu no ano passado, o senhor lembrou aí, dizendo justamente que ele nasceu ali por iniciativa do ministro Dias Toffoli, naquela época em que procuradores da Lava Jato, especialmente Deltan Dallagnol, já teve o episódio do procurador Diogo Castor também, a quem o senhor bastante criticou durante julgamentos na Lava Jato. Esse inquérito foi aberto naquele termômetro do ano passado. Hoje, esse inquérito ganha algumas notas aí de tom político por os alvos estarem relacionados ao presidente Jair Bolsonaro, especificamente a deputados e aliados que se valem principalmente das redes sociais. Como garantir que essa análise da validade desse inquérito na próxima semana não vai ter esse tom político, já que o inquérito nasceu com um propósito ali inicialmente, ganhou novos fatos ao longo da investigação e não tem um objeto de fato tão delimitado, ele é amplo? Eu tenho a impressão de que esse inquérito teve a percepção de que nós estávamos sendo alvos de sérios ataques alimentados por diversos agentes. Havia agentes públicos e havia também outros agentes da vida política. Essa foi a percepção que levou à instauração do inquérito. E, de alguma forma, esse quadro continua. Pode existir aqui ou acolá uma preponderância de um dado segmento ou de outro, mas ficou evidente a importância desse inquérito, que já tinha sido percebida anteriormente pelos nossos colegas. Essa disposição do artigo 43 do Regimento Interno vem de 1980. Veja, portanto, que é uma percepção bastante antiga. O que se fez foi uma leitura atualizadora para dizer que um crime praticado na corte pode ser, na verdade, um crime hoje praticado no ambiente virtual, desde que diga respeito, eventualmente, à corte. E aí passa a ser um instrumento importante de defesa da própria corte. Eu até acho, e gostaria que vocês pudessem confirmar ou não, que os passos que esse inquérito deu tem sido extremamente importante para a defesa até mesmo e, sobretudo, da liberdade de imprensa. Porque, veja, num momento desse crucial, como nós estamos vivendo, a gente consegue ver a importância da boa imprensa em relação a isso, a esse lixo todo que a gente vê na internet das fake news. Mollica. Ministro, há um outro caso na turma que o senhor integra no Supremo, que é o caso, já que se falou há pouco em procuradores da Lava Jato, que é o caso que pede a suspeição, a declaração de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro no caso das condenações do ex-presidente Lula. O senhor pediu vistas desse processo. Esse processo vai voltar à pauta? O senhor tem uma data para recolocar esse processo em pauta?
Molica, o meu desejo é colocar esse processo em pauta tão logo nós tenhamos uma sessão presencial. Não acredito que venhamos a ter na turma uma sessão presencial ainda nesse semestre. Tudo indica que vamos continuar com essa sessão de caráter virtual até o fim de junho. Mas eu tenho expectativa que em agosto ou setembro nós devamos julgar esse processo. Ministro, eu vou aproveitar ainda a presença do senhor aqui para pedir uma análise. Há, entre os defensores, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, publicamente, inclusive, eles sustentam que as críticas direcionadas ao Supremo são motivadas por uma invasão de poderes, como se o Supremo Tribunal Federal e outros poderes, muitas vezes dizem que o Legislativo também está aí surrupiando poderes do presidente, o que dificultaria seu espaço para governar. O senhor vê invasão de um poder sobre o outro? Enfim, a esses críticos, como é que o senhor responde? Dani, veja você que a gente tem, às vezes, até dificuldade de explicar isto. O controle de constitucionalidade, cuja tarefa cabe ao Supremo Tribunal Federal, já é um controle de uma lei aprovada pelo Congresso, eventualmente sancionada pelo Executivo, em face da Constituição. Quem exerce esse controle é o Supremo Tribunal Federal. Às vezes, uma lei é aprovada no Congresso, Câmara e Senado, por unanimidade, e depois é sancionada rapidamente pelo Executivo. E ela é impugnada no Supremo Tribunal Federal e nós a dizemos inconstitucional. Alguém diria que isto é uma interferência na divisão de poderes ou que nós estamos cumprindo a nossa função de órgão de controle segundo a Constituição? A mim me parece que essa é a nossa função. E veja que nós temos dito que muitas medidas provisórias editadas pelo Executivo são inconstitucionais. Veja, por exemplo, uma que tratou daquele tema sobre a obrigação das empresas de telefonia de fornecerem endereços de todas as pessoas, os dados de todas as pessoas ao IBGE. Essa matéria veio ao Supremo e o Supremo suspendeu a medida provisória, entendendo que ela era brutalmente invasiva da privacidade. Será que isso é um exagero do tribunal ou quem editou a norma é que cometeu um exagero? Eu acho que esses casos são casos importantes para nós analisarmos o contexto. Mas o senhor está esquecendo de falar no caso do delegado Ramagem. A competência para nomear era do presidente da República. Nenhuma dúvida. Mas aí houve um grande imbróglio, né, que essa reunião ministerial, a saída do Moro, a imputação feita pelo juiz Moro, o ex-juiz Moro, o ex-ministro Moro, ao presidente da República de que ele tinha propósitos de interferir indevidamente na Polícia Federal. Foi isso que levou o ministro Alexandre a tomar aquela medida. Eu até hoje, analisando retrospectivamente esse fato, acho que o ministro Alexandre acabou por proteger o presidente da República. Porque se o Ramagem tivesse tomado posse naquele ambiente, certamente ele teria dificuldade de dirigir a própria Polícia Federal. Porque naquele momento tinha sido aberto um inquérito a pedido do Procurador-Geral Aras. Então é preciso contextualizar as questões. Eu não vejo nenhuma interferência indevida por parte do Supremo Tribunal Federal nesse contexto. O que eu vejo é que alguns integrantes do Executivo, não sei se isso parte diretamente do presidente, mas de alguns dos seus apoiadores, têm talvez uma imagem que não está no texto constitucional de um presidencialismo imperial. Isso não existe. Isso não existe. A Constituição estabelece uma democracia constitucional, que é um sistema de checks and balances. Então é preciso entender isso. Ministro, desde o início dessa edição, nós estamos mostrando um documento que a Dani Lima teve acesso, que fala sobre o pagamento do auxílio emergencial a pessoas que não se enquadram, né,
neste pagamento, que não deveriam receber esse auxílio emergencial neste momento. Ao mesmo tempo, acompanhamos também investigações que se espalham pelo país em relação a respiradores que foram comprados e que não servem para o tratamento, supostos desvios de dinheiro público na ajuda às pessoas que precisam se tratar contra a Covid-19. Eu gostaria de saber como que o senhor encara essas investigações de corrupção neste momento de tamanha crise no país e se cabe ao Supremo Tribunal Federal algum tipo de atuação em determinados casos. Não, eu acompanho com muita tristeza todos esses episódios e acho deplorável. Como eu já tive a oportunidade de deplorar também aquele estado de coisas, de perplexidade que havia no governo, a dificuldade que havia de agir. Não se sabia se ia pagar ou não os R$600. E vocês também têm noticiado que há um grupo de pessoas que precisam dos recursos e que não são localizadas, atingidas por essa distribuição, que são esses famosos invisíveis. Eu tenho dito que essa crise está obrigando o Brasil a se debruçar sobre suas fraturas expostas, as más condições de saneamento, não saber quem são os pobres verdadeiramente, o que fazer com eles, minimizar a sua situação. Acho que nós vamos ter que fortalecer o SUS, né, com todas essas mazelas. Veja o que aconteceu em Manaus, nós nem prevíamos, mas logo em seguida, Manaus tinha 60 leitos para UTI. Veja, um desprovimento, uma falta de capacidade enorme para atender às demandas básicas. Então, me parece que nós temos um encontro com essa realidade. E é altamente constrangedor o fato dessas pessoas que não precisavam de recursos, não precisavam dessa ajuda, terem se disposto a receber. Isso realmente é digno de todo o repúdio e os órgãos incumbidos das investigações certamente vão agir nesse sentido. Certamente mais do que nós, o Tribunal de Contas da União vai expedir orientações nesse sentido e fazer com que esses recursos voltem aos cofres públicos e sejam destinados àqueles que de fato precisam. Ministro, eu vou pedir para o senhor, para a gente acertar aqui, meus colegas fazerem mais uma pergunta a cada um, pode ser? Porque eu sei da agenda do senhor. Perfeito, muito obrigado. Dani Adjuto com a palavra. Ministro, a minha pergunta para o senhor, na verdade são duas, mas eu vou escolher uma então. Faça as duas, Dani, hoje ele está... Emenda. Então, tá. Em outros... Vamos lá, vou deixar as duas. Se colar, colou. A gente pergunta, se colar, colou. A gente estava falando de bom jornalismo, de fake news. O senhor foi o relator da ação que cassou a exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão, em 2009, se eu não me engano. Hoje, mudaria esse voto? E a outra pergunta o senhor também teve articulação, ou interlocução, melhor dizendo, com outros presidentes da República, conversava bastante com eles. Nesse atual governo, o senhor vê espaço para isso com o presidente Jair Bolsonaro? Agora há pouco, no Palácio do Planalto, o presidente, junto com líderes evangélicos, fez uma oração com as mãos voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Em relação ao diploma de jornalista, eu manteria a mesma decisão, porque, veja, o que nós dissemos lá não foi que a atividade era irrelevante ou que não precisava de uma formação. É que não precisava da formação específica de jornalista, mas poderia ter uma formação múltipla e variada, como muitos de vocês têm, os mais antigos. Nós conhecemos aí bons advogados, literatos, em suma, pessoas bem formadas em várias áreas. Foi essa a percepção que dominou todo o julgamento, que foi praticamente unânime e seguiu também a orientação internacional dimanada da Corte Interamericana, da Costa Rica. Portanto, me parece que o julgamento foi correto. Claro que nós devemos investir sempre na melhoria e no preparo do jornalismo. Há um pouco de fake news, inclusive, alguns dizem assim, você é o responsável pela má qualidade do jornalismo,
porque você dispensou o diploma de jornalista, como se eu tivesse, então, uma responsabilidade. Isso também é uma fake news. Na verdade, o que nós dissemos é que a atividade de jornalista ela é tão complexa que ela não se exaure na formação num curso de jornalismo. Bom, quanto a rezar por nós, acho que podemos rezar todos, né, pelo Brasil, mas de qualquer forma, eu acho que o Supremo tem provocado algum tipo de irritação. Eu tento adivinhar, talvez, uma das causas. Foi o Supremo ter firmado aquela jurisprudência de que o tema da federação era muito importante e de que todos tinham responsabilidade em relação a isto, a União, Estados e municípios. E que os estados e municípios não tinham que se submeter às prescrições dimanadas da União se eles estivessem seguindo as regras da OMS. Eu acho que o Supremo, com isso, poupou vidas e poupou conflitos. E por isso, talvez, venha causando tanta irritação no âmbito do poder central. Talvez isso explique não só as rezas, mas, por exemplo, a travessia que o presidente fez aí, vindo até aqui com os empresários. Eu até já brinquei, Dani, dizendo talvez o presidente estivesse querendo um sócio para carregar caixões, né? Molica. Ministro, também indo aqui, pegando um pouquinho um gancho aqui do adjuto, um dos pastores que estavam agora com o presidente Jair Bolsonaro é o Silas Malafaia, que há pouco tempo ele escreveu em redes sociais, vergonhoso, o Supremo quer governar no lugar de Bolsonaro. Eu queria deixar isso e voltar ao início da sua fala, dessa entrevista, quando o senhor falou da questão de golpe, de quebra da institucionalidade. O senhor vê algum risco de quebra da institucionalidade? Tanta gente falando em fechamento do Supremo Tribunal Federal. Há o risco do tal cabo e do tal soldado aparecerem de surpresa na porta do Supremo? Eu tenho dito, Molica, que, na verdade, isto é uma imputação injuriosa às Forças Armadas. A ideia de que elas podem se prestar para um golpe militar, portanto, para uma quebra da institucionalidade. Acho isso absolutamente impróprio. Eu até já brinquei, ironizando um pouco isso, eu temo mais, talvez, um cabo e um soldado de uma milícia do Rio de Janeiro. Mas para isso nós temos remédio. Ministro, eu agradeço muitíssimo, mas eu não posso encerrar aqui a nossa conversa sem fazer essa provocação ao vivo, porque o senhor pagou um preço, digamos assim, bem alto por ter, ao longo de alguns anos, se tornado o principal crítico da atuação da Força Tarefa da Lava Jato e também do ex-juiz Sérgio Moro dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de saber como foi que o senhor avaliou a trajetória de Moro no governo, né, que entra como um fiador ali de um compromisso no combate à corrupção e deixa trocando acusações com o presidente da República. Eu acho que a sua descrição já mostra que não foi uma trajetória muito exitosa. Desde o começo, eu tenho a impressão, e eu já disse isto, que foi uma importante colaboração que o governo Bolsonaro, eu disse isso ao ministro Paulo Guedes, porque o ministro Paulo Guedes me disse aqui um dia, Dani, que foi ele o responsável por trazer o Moro para o governo. Então eu disse, coloque, ministro, isso no seu currículo, isso é extremamente importante. E ele ficou um pouco assustado, porque eu disse isto. Eu disse, porque o senhor contribuiu decisivamente para o Brasil, tirando o Moro de Curitiba. Ele riu um pouco desajeitado, não é? Mas eu acho que Moro fez uma opção errada ao ter atuado de maneira tão enfática nos processos do PT, e especialmente do presidente Lula, e depois aceitar o convite para integrar o governo do adversário do PT, não é? Do
Bolsonaro. Acho que foi uma trajetória errada. Como ministro da Justiça, na verdade, nós não vamos lembrar dele. Né? Não vamos lembrar dele como esse personagem que brigou com Bolsonaro no final. Não deixou nenhuma marca na segurança pública, não deixou nenhuma marca no que diz respeito às funções do Ministério da Justiça. Eu diria que foi uma passagem média ou medíocre. Não é? Tentou ser político, não se saiu bem. A mim me parece que, de fato, para usar uma expressão que também já usei, ele veio para uma Champions League, mas, na verdade, estava qualificado para disputar um campeonato lá do interior do Paraná. Ministro, antes da Dani encerrar, só para quebrar o protocolo rapidinho, né? Recentemente, teve uma fala do senhor no fim de uma entrevista aí pela internet que repercutiu bastante nas redes sociais. Eu falei com a Dani no começo. Vamos ver como é que ele vai reagir na entrevista. Se der, eu vou perguntar. E eu vi que o senhor fez uma publicação aqui no Twitter, né? Brincando, dor nas costas, mais idoso confuso com a tecnologia. Acabou soltando um palavrão no final, mas depois acabou virando como uma grande brincadeira, pelo que eu percebi aqui na sua publicação. Hoje o senhor já está mais acostumado com essa tecnologia aqui na CNN? Eu queria dar um testemunho e dizer que eu achei divertidíssimo. Poucas vezes eu ri tanto e acho que foi a passagem mais humana que as pessoas tiveram condições de assistir de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, Dani, eu tenho feito tantas lives, todos vocês, eu tenho feito tantas lives e participado de tantos. Isso exige, como vocês sabem, uma imensa concentração. Nesse dia, eu estava com um professor alemão, a gente falou um pouco em alemão no início, depois ele estava falando em inglês, tinha tradução, em suma, a gente estava muito concentrado e eu, então, me descurei e tal. Mas eu também já chorei numa live também, então eu tenho que reconhecer esses dias falando exatamente desses nossos desassistidos e desse quadro vergonhoso que nós nos deparamos no Brasil. Eu também cheguei às lágrimas, também tem que reconhecer, né, que de fato a gente sofre e passa essas emoções, né? Autoridade de carne e osso. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, muitíssimo obrigada. Eu agradeço demais o senhor ter atendido o pedido, meu pedido, o pedido da CNN, para conversar de maneira desabrida sobre absolutamente todos os temas que nós colocamos aqui. Foi um prazer, portas abertas. Volte sempre que quiser e, por favor, continue nos atendendo, porque nós certamente vamos incomodar mais o senhor. Cumpri essa promessa que tinha feito. Obrigado, ministro. Boa tarde para o senhor. Bom fim de semana. Um abraço a todos.